programa que vai provar que é muito mais do que apenas músculos. O documentário Arnold Schwarzenegger, Herói de Hollywood, mostra o cérebro do ator que planejou sua trajetória rumo ao sucesso passo a passo. Desde que começou a se exercitar com pesos, o garoto austríaco já pensava em ser o herói do cinema. Prepare-se para conhecer o bebê Schwarzenegger e também o rapaz de 20 anos que se tornou o mais jovem Mr. Universo da história. Você vai ver cenas históricas, como as de seu primeiro filme. O herói teve de conduzir uma biga pelas ruas de Manhattan. Mas o tempo passou. Ele se casou com uma distinta herdeira da família Kennedy, montou uma cadeia de restaurantes, alcançou o estrelato e hoje é respeitado por seus colegas que não poupam elogios. Gente de Hollywood como Jim Belushi, James Coburn e o diretor James Cameron falam como é trabalhar ao lado do musculoso ator. Com vocês, Arnold Schwarzenegger, Herói de Hollywood. Ele chegou sem convite. Aqui está o meu convite. Arnold Schwarzenegger, superastro da cultura física, ídolo do cinema. Arnold! Seus filmes impregnados de ação fizeram com que espetáculos de alto custo atingissem a estratosfera. Despedido. Porém, quando aportou em Hollywood, o sucesso era improvável. Ah, nossa! O que amamos nele agora, na época, não era aprovado. O nome, o corpo, o sotaque do sucesso. Mesmo assim, ele estava determinado a fazer com que o mundo prestasse atenção. Ele tem aquela vontade, aquela gana. Ele tem muita coragem. Ele é um exemplo. Herói de Hollywood. Na tela, Arnold Schwarzenegger chama sua atenção e não a deixa mais escapar. Um tanto bruta, há um sonhador e um explorador que faz amigos para toda a vida e jamais esqueceu de onde veio. Quer como dono de restaurante, como aliado político ou membro da família real americana, Arnold Schwarzenegger é um astro diferente, despretensioso. Antes de chegar a Hollywood, ele era conhecido como o Oak, ídolo do fisiculturismo. Um atleta superior que se tornou uma usina de negócios. Hoje, sua ligação aos esportes está mais sólida do que nunca. Ele é presidente do Inner City Games, a força que gera o Arnold Classic, um final de semana de diversão e malhação. Tudo o que ele é hoje, ele sabia que um dia se tornaria, há muito tempo, quando ainda era menino. Os sonhos de Arnold começaram em Thal, na Áustria, uma pequena cidade lenhadora e fazendeira, onde os telefones... Seu pai, Gustav, era o chefe da polícia local. Sua mãe, Aurélia, uma dedicada mãe de família. Em 1947, eles deram boas-vindas a Arnold a esse mundo, quase um ano depois de Meinhard, seu primeiro filho, ter nascido. Arnold foi criado por um pai bastante rígido, que costumava discipliná-lo e fazer com que escrevesse redações, até mesmo fora da escola. Eles faziam pequenos passeios a museus ou coisas afins nos finais de semana, e o pai dizia: agora sentem e escrevam uma redação sobre isso, você e seu irmão. Sabe, o irmão dele era o favorito do pai. E eu acho que ele tentou bastante, sendo o filho mais novo, obter as graças do pai. Gustav era campeão de esportes de inverno e seu instinto competitivo foi herdado por seu filho mais novo. Arnold logo imaginou um meio de ganhar dinheiro. Aos 9 anos, ele montou um negócio num lago vizinho. Ele comprava um monte de sorvete do sorveteiro a 1 shilling e os vendia a 3 shillings. Portanto, desde aquela idade, ele já sabia o que era lucro e como obtê-lo. Em 1955, Arnold usou o lucro para comprar seu primeiro uniforme de futebol. No estádio Graz, na vizinhança, ele se superava em campo. E seguindo esse caminho, ele descobriu seu futuro. O treinador os levava para um ginásio uma vez por semana e recebiam ordens de exercitar as pernas. Mas isso não bastava para Arnold. Ele ficou realmente fascinado. Ele diz que quando colocou as mãos nos pesos, ele notou que havia descoberto o que queria fazer na vida. O pai teve uma atitude bastante cética quando Arnold começou a fazer levantamento de peso, mais ou menos aos 14 anos. Porém, a mãe ficou ao lado de Arnold e disse: não, é bastante saudável. E, de fato, apoiou ao longo de sua inusitada rotina de sair para o ginásio em Graz, 6 até 7 vezes por semana, às vezes.
Arnold tinha um desejo compulsivo pelo aço. Ele era um artista com uma obsessão. Modelar e dar forma a seu corpo como uma escultura de barro. Mas para o resto do mundo, a cultura física não era uma arte. Era uma subcultura pouco valorizada. Eles vão escolher um conjunto de músculos para subir ao trono e assumir o título de Mister Europa. E não temos um par de bíceps musculosos assim desde que Popeye largou sua última latinha de espinafre. Este era o mundo da cultura física que Arnold penetrara, com pretensões a ser um esporte pouco valorizado e considerado cômico. Durante a década de 60, Hollywood apresentava os campeões de fisiculturismo de bandeja. Charles Atlas se exibia para atletas abismados. Steve Reeves se balançava em cipós e salvava damas em apuros. Então havia Reg Park. Em 1961, ele caiu no mundo duvidoso dos épicos italianos, repletos de fantasia mística e de segunda categoria. Eles atiçaram a imaginação do menino Arnold, de 14 anos. Hércules, no mundo assombrado. Reg Park havia conquistado outro mundo e fez isso de tal forma que pôde desfrutar de uma posição que estaria acima do que qualquer outro atleta comum havia feito. Quando Arnold viu Reg Park em Hércules, ele logo notou que ali estava seu ídolo, que se tornou, como ele mesmo disse, uma figura paterna para ele. Inspirado no sucesso de Reg Park, o adolescente Arnold queria ir além. Ele sonhou com uma coisa que chamou de plano mestre. Se tornar o maior fisiculturista do mundo. Ir para a América, ganhar seu primeiro milhão até os 30 anos. Eu acho que parte da motivação de Arnold pelo sucesso surge do fato de que ele não quis ser policial como o pai. Não que ele menosprezasse sua família nem seu pai, apenas porque queria subir num patamar que fosse bem acima disso, e ele jamais quis estar numa situação que fosse normal. Porém, por hora, o mundo de Arnold seria o exército austríaco, cumprindo o ano de serviço exigido pela lei. Mas isso não o impediu de se ausentar sem permissão para competir no concurso de Mister Europa Júnior. Ele escalou o muro, não tirou seu uniforme. Ele apenas levou as roupas nas costas, o dinheiro que tinha e pegou um trem indo para Stuttgart, onde ficou por 2 dias, competiu, derrotou a concorrência, se sentiu bem, ganhou o troféu e voltou para passar alguns dias na cadeia. Mas ele exibia a todos o seu troféu e os oficiais encararam o fato como algo que poderia lhes ser útil. Embora ele houvesse desobedecido as regras, ele havia feito algo que era considerado fora do comum. E então, eles consideraram Arnold como um modelo de coragem. Um ano depois, ao sair do exército, o fisiculturista de 19 anos chegou a Londres para o concurso de Mister Universo. Preparado, confiante, ele enfrentou os maiores e os melhores do mundo. Havia um cara chamado Chet Yorton, que era da América. E ele era a pessoa que as revistas estavam apoiando. E Arnold o viu no vestiário e ele não acreditou no que viu. Em sua forma física não havia um pingo de gordura. Ele era impressionante. Arnold já fora derrotado em seu pensamento. Ele admite isso, que não tenha dado a si mesmo uma chance. O que foi considerado como um fator decepcionante foram as suas pernas, suas panturrilhas. E ele resolveu se concentrar furiosamente nelas. Um dos artifícios que Arnold ele mesmo criou foi o de cortar as calças nos joelhos para que todos ridicularizassem suas supostamente horríveis panturrilhas. Foi necessário um ano, mas Arnold voltou e venceu, se tornando o mais jovem Mister Universo com 20 anos. Competitivo ao máximo, ele adorava vencer. Sua confiança era impressionante. A vitória surpreendente de Arnold chamou a atenção de Joe Weider, editor do que é conhecido hoje como Muscle and Fitness Magazine. Uma foto nessa revista significaria ser visto através do mundo. Com Joe, Arnold encontrou alguém que novamente era uma figura paterna para ele, como havia tido em Reg Park. Joe Weider viu em Arnold o maior fisiculturista que já havia surgido através dos tempos. E para Joe, isso significava um imenso potencial para sua máquina.
Com o apoio de Wither, Arnold se mudou para a América e para as douradas praias do sul da Califórnia. No final dos anos 60, Venice e sua praia de músculos era a meca dos fisiculturistas. Era também um ambiente de diversão para livres pensadores e individualistas, e Arnold se encaixava muito bem. Arnold não parece um fisiculturista de férias, a não ser do pescoço para baixo, mas sim um aluno hippie, com um longo cabelo hippie que entrava no ginásio para alguns minutos de treino. Arnold trabalhava fazendo campanha para a empresa Wither, sua patrocinadora. Joe sabia aproveitar as oportunidades. Em 1969, ele agarrou a chance de colocar Arnold na tela em Hércules, em Nova York. O produtor me ligou dizendo: Sr. Wither, eu sei que tem todos esses campeões em sua revista. Quem é o maior e o melhor campeão? Vamos precisar de alguém para fazer o Hércules em Nova York. E eu disse: eu tenho o maior Carl Dachung lá na Áustria, que é um artista clássico e é um astro no palco. E eles entraram nessa. E do céu! Schwarzenegger jamais havia representado na vida, mas como personagem título do filme, ele recebia $1000 por semana para andar pelas ruas de Manhattan usando uma toga e sandálias. Com dúvidas se seu sotaque iria agradar o público, os produtores dublaram as falas de Arnold com a voz de um ator americano. Estou cansado dos mesmos rostos, das mesmas coisas. A estreia do filme de baixo custo era um sonho realizado pelo fisiculturista de 23 anos. Ele estava no cinema. Mas Arnold sabia que não estava preparado para uma carreira como ator. Para ganhar a vida, ele iniciou um bem-sucedido negócio com seu amigo Franco Columbo, anunciando a si mesmos como artesãos europeus. Eu acho que Arnold aprendeu muito de sua habilidade nos negócios com Joe. Arnold é um tremendo homem de negócios. Outros empreendimentos de sucesso permitiram que Arnold investisse em imóveis. Ele obteve tanto sucesso que em 1975 ele era um milionário de 28 anos. Naquele ano, após vencer seu 6º concurso consecutivo como Mr. Olympia, Arnold fez o inesperado. Ele colocou os pesos de lado e disse que estava se aposentando. Eu gostaria de anunciar oficialmente que vou me aposentar das competições de fisiculturismo. Eu gostaria de agradecer a todos por me apoiarem. Eu gostaria de agradecer aos juízes. O fisiculturismo foi uma linda experiência para mim e eu continuarei a praticá-lo pelo resto da vida. Eu apenas parei de competir, mas eu não vou parar de praticar. É o melhor dos esportes. Muito obrigado. Após uma década de fama em competições, Arnold achou que era hora de se concentrar em seu próximo passo em termos de carreira: representar. O Homem dos Músculos de Ferro documentou sua última vitória e se tornou uma pedra fundamental para seu objetivo: um sucesso no cinema. O filme colocou Arnold diante do público, de forma definitiva. O Homem dos Músculos de Ferro ligou para sempre seu nome ao ginásio. Também demonstrou que ele possuía mais do que apenas músculos, despertando em Arnold o desejo de usar sua experiência para inspirar outros. Ele visitou prisões para ajudar os presos a melhorar suas vidas através do exercício. A presença carismática de Arnold em O Homem dos Músculos de Ferro auxiliou com que a boa forma se tornasse uma obsessão nacional. Tantas pessoas pegaram a mania que dentro de um ano, as academias passaram de algumas poucas para 10 mil em todo o país. Repentinamente, Arnold se tornara uma celebridade instantânea. Ele se tornou conhecido em Hollywood, era fotografado onde quer que fosse e seus conselhos sobre boa forma eram procurados. Daqui a 50 anos eu estarei bem melhor do que as pessoas que não treinam com pesos. Eles não sabem ao certo. Eu vi numa de suas primeiras entrevistas e eu disse: eu gostei desse cara, porque no ginásio, nos esportes e no boxe, eles vivem dizendo: não faça sexo antes de um grande jogo. Tem que manter sua energia. E eles fizeram essa pergunta para ele numa entrevista e o Arnold disse: não, eu gosto de muito sexo antes de competir. Ele era diferente. As publicações clamavam por ele. Penelope Ann Miller, que posteriormente viria a coestrelar Um Tira no Jardim de Infância, conheceu Arnold através de sua mãe, jornalista. Minha mãe fez uma matéria sobre ele quando estava fazendo O Homem dos Músculos de Ferro. E ele, sem dúvida, tinha uma aura à sua volta, sabe? Um carisma. Eu estou observando você. Eu também estou observando. O traseiro acima da cabeça.
Não dá para ser um astro sem ter personalidade. E ele certamente tinha. Ele mesmo se fez. A única pessoa que eu conheço que fez isso foi o Bruce Lee. Ele era um artista marcial. Ele se moldou sozinho. E eu acho que o Arnie fez a mesma coisa. Ele também se fez sozinho. Um homem que se fez por si mesmo faz mais uma incursão no cinema. Dessa vez um elenco de O Guarda-Costas com Sally Fields e Jeff Bridges. Para aprimorar o trabalho artístico de Arnold, o diretor Bob Rafaelson o enviou para um conhecido professor. Eu recebi uma ligação do Bob Rafaelson um dia e ele disse que o Jack Nicholson havia me recomendado como professor de arte dramática e que estava com um sujeito que queria usar em seu filme o Guarda-Costas. Eu acho que era uma oportunidade de explorar uma nova área e ele se empenhou muito para realizar o melhor trabalho que pudesse. Quando a gente se acostuma, é difícil abrir mão e passar fome. Foi um filme de transição brilhante para Arnold. No nível, ele dizia, não sou um fisiculturista europeu bobo fazendo papel bobo de camafeu. No outro, ele dizia, estou num filme de Bob Rafelson com Sally Field e Jeff Bridges. Olha onde chegarei. Foi muito inteligente Rafelson ver que o fisiculturismo se tornava o novo rock and roll. Os esforços de Schwarzenegger deram certo. Ele foi premiado com o Globo de Ouro como o novato mais promissor. Era a primeira vez que um fisiculturista recebia uma das maiores premiações de honra de Hollywood. Infelizmente, os diretores de elenco não iam além da superfície. Eles não sabiam o que fazer com ele. Arnold era escolhido pelo seu tipo. Ele fez um bonitão silencioso em Cactus Jack, o vilão, com Kirk Douglas e Anne Margaret. Um fisiculturista em As Ruas de São Francisco com Karl Malden e Michael Douglas. E, surpresa, outro fisiculturista que se opunha a Lonnie Anderson em The Jane Mansfield Story. Uma noite ele chegou para mim e estava obviamente chateado. Eu disse, o que foi que houve? Ele, estou danado da vida. Os empresários. Eles não gostam do meu nome, eles não gostam do meu corpo, mas que vão pro inferno, eu vou ser um superastro. Frustrado, vendo que a fama em Hollywood ainda estava fora de seu alcance, o prático Schwarzenegger não estava disposto a ficar no anonimato. Estávamos em 1977 e a América se exercitava mais do que nunca. Aproveitando a oportunidade do momento, Arnold publicou A Educação de Fisiculturista. Quando o livro atingiu o topo das listas de best-sellers, ele atingiu o objetivo almejado, o de tornar o fisiculturismo e a boa forma mais populares. O evento de importância para Arnold naquele ano, no entanto, surgiu quando ele assistiu o torneio de tênis Robert F. Kennedy. O torneio era patrocinado por membros da família Kennedy, dentre eles a jovem Maria Shriver. Ela era sobrinha do presidente e vivia cercada de poder político. Seu pai, Sargento Shriver, era o chefe original do Peace Corps e candidato, juntamente com George McGovern, à vice-presidência. A mãe de Maria não só era a única irmã de Robert e John F. Kennedy, como iniciara a Olimpíada Especial em seu quintal nos anos 60. Quando Maria e Arnold se conheceram, ele havia terminado um relacionamento. Ela havia terminado a faculdade. Nenhum dos dois estava querendo uma ligação amorosa. Houve interesse, mas Maria ficou hesitante. Arnold perseguiu Maria. Ele ligou para ela, ele ficou atrás dela, ele a convidou para ir à Califórnia. Eu acho que ela ficou com um pouco de medo de Arnold. E eu acho que ela ficou realmente fascinada por Arnold. Ele também representava outro tipo de gente do mundo dos fisiculturistas. Era um mundo diferente daquele em que ela havia sido criada. Arnold também era do outro partido político. Um republicano resoluto cortejando a realeza democrática. Com o tempo, o amor venceu as diferenças políticas. O relacionamento foi se fortalecendo à medida que Maria se sentia atraída pelo carisma e o charme de Arnold. Foi uma atração entre opostos. Durante as manhãs, Arnold ia para a academia. Eu estava perto do Arnold, trabalhando num livro quando ele conheceu Maria Shriver. Arnold passou a não se levantar da cama cedo como fazia antes, porque ele ficava esperando uma ligação de Maria. Era o indício de que era algo realmente especial para Arnold, porque nada era mais importante do que a academia para ele. Em 1980, Arnold havia conhecido o amor de sua vida e havia ganho muito dinheiro. Mas não era o suficiente. Ele tinha sede de conhecimento e a saciava sempre que podia. Ele encontrou no Sargento Shriver um novo mentor. Havia muito a aprender desse estadista que havia dedicado sua vida ao serviço comunitário. Quando ele veio para nossa família, aqui
Em quase todos os meses do ano, havia uma concentração em algum tipo de atletismo. Nesse caso, atletismo para pessoas que tinham deficiências médicas, e isso não deixou de interessá-lo. A relação modificou profundamente Arnold. Ele se envolveu com um acampamento de levantamento de peso para a Olimpíada Especial em Wisconsin. Em maio, aos 32 anos, ele recebeu seu diploma em economia. Mais uma peça no plano mestre havia se encaixado. Então, uma atitude inesperada para um recém-formado. Ele troca sua toga e seu chapéu com borla pelo frio gelado do aço, reaparecendo para concorrer a seu 7º título sem precedentes como Mr. Olympia. Seu programa selvagem de treinamento era uma arriscada aposta. O pagamento? Um empurrão publicitário ou uma derrota embaraçosa. E é claro, numa lenda folclórica, um mito como Arnold tinha que acontecer. Ele foi até lá e ganhou o concurso, mesmo que muitas pessoas tivessem sido contra. Houve alguma controvérsia sobre se havia ganho por mérito ou se ganhara porque todos o adoravam. Como no boxe, quando a decisão está muito apertada, eles geralmente dão para o campeão. E mesmo que estivesse tão forte quanto estava em 72, 73, 74 e 75, ele ainda era o grande campeão. Com 7 títulos de Mr. Olympia, Arnold se aposentou do esporte para sempre. Dessa vez, era para valer. Pretendia dominar o cenário em Hollywood como havia feito no fisiculturismo. Surge Dino De Laurentiis, o grande empresário do cinema italiano, vislumbrou um diamante bruto e assinou um contrato de 5 filmes com Arnold. Eu lembro estar por perto quando o primeiro script chegou à casa de Arnold. E Arnold o levou para o seu quarto. Leu imediatamente e adorou. A estreia de Conan, o Bárbaro, em 1982, obteve $100 milhões por todo o mundo e abriu caminho para uma sequência. Finalmente, Arnold Schwarzenegger era o herói de ação que ele sempre sonhara ser. Esmague seus inimigos. Faça com que caiam diante de você e ouçam bravamente as mulheres. Conan, o Bárbaro, criou a centelha de uma nova inspiração em termos de filmes ultramasculinos, de acordo com a mente decidida dos homens dos anos 80. Kron, eu jamais rezei para ti antes. Eu não tenho língua para fazer isso. Hollywood iniciou uma série de filmes relacionados ao físico. Eles haviam começado, de certa forma, com Rocky, com Sylvester Stallone. E, de repente, as pessoas descobriram a ideia de um homem esculpir seu corpo e encontrar sucesso através disso, a nova história de Horatio Alger. Em 16 de setembro de 1983, Arnold conseguiu para si o espírito americano. Agraciado com a cidadania americana, ele estava em Hollywood para ficar. À medida que Schwarzenegger galgava, seu preço também subia. Ele escolhia cuidadosamente seu próximo papel. Seria o papel que modificaria para sempre o rumo de sua carreira. Um futuro repleto de sangue. Frio, uma história atemporal do homem. O Exterminador do Futuro. Um pequeno filme feito por um jovem diretor chamado James Cameron. Ele contratou o antigo fisiculturista para fazer o papel de um ciborgue que tinha uma determinação incomum. Havia realmente 2 papéis principais no Exterminador do Futuro. Embora no contexto de tempo acabemos por achar que é apenas um porque a presença de Arnold apagou o outro papel. Eu não pensei que seria um filme que fosse estar falando 20 anos depois. Quando o filme me chegou às mãos, eu fiquei emocionado com ele, então contei para os meus amigos atores sérios assim, eu vou fazer um filme. Quem é que está nele? Aí eu dizia, Arnold Schwarzenegger. E aí eles diziam, que legal, Michael, sabe? Verdade, isso é ótimo, sabe? E essa era a real atitude sobre o Arnold naquela época. Arnold teve a escolha de fazer o papel do bom ou do mal, e com uma tremenda intuição para o sucesso, ele escolheu fazer o mal. Eu acho que qualquer ator começando provavelmente acerta agindo assim. Foi o que tornou o Michael Douglas um astro quando fez seu primeiro papel de mal em Wall Street. Arnold é um cara esperto, sabe? Ele é um cara muito esperto. Pelo que me lembro, ele colaborou com o Jim sobre as tomadas, como iam ser filmadas, como o personagem deveria usar certas armas. E eu lembro deles conversando sobre isso como se fossem sócios, comparando como um diretor dizendo ao ator o que fazer, sendo o manipulador de um boneco. Mais ou menos isso. Eu vou voltar.
Com sua assinatura, a frase "Eu vou voltar", O Exterminador do Futuro se tornou o sucesso de 1984. Arnold, que mal falara 100 palavras na tela, se tornou um ídolo. De repente, seu nome era mais fácil de pronunciar. Ele tinha o charme de um astro. Ele fazia parte da cultura popular. E ele iria se tornar parte da história americana. Quando se conheceram em 1977, Maria estava começando sua carreira na KYW-TV, na Filadélfia, Pensilvânia. Lá ela foi subindo e logo obteve a posição de âncora no noticiário da manhã da CBS em 1985. Os dois eram muito ambiciosos e se curvaram ao poder da mídia. E então, de muitas formas, se destacavam no mundo artístico. Havia muita especulação sobre se eles do caça-fantasmas, não é? E eu respondi, sou. E ele disse, sabe que eu poderia ser um caça-fantasmas? Você devia pensar em mim para uma comédia. E por acaso me encontrei com Danny DeVito umas 2 semanas depois e nós falamos sobre fazer um filme. Eu comecei a pensar nos dois juntos e eu tentei imaginar uma situação que combinasse os dois juntos num filme. E é claro que foi assim que nasceu o Irmãos Gêmeos. Arnold exerceu sua veia cômica. Ainda mais quando ele demonstrou seu charme na comédia romântica Um Tira no Jardim de Infância, ao lado da atriz que conhecera há muito tempo, Penelope Ann Miller. Eu acho que ele gostou da ideia de também poder beijar a mocinha, que nesse caso seria eu, e ser mais romântico, mostrar seu lado brando, o lado mais vulnerável dele. Então acho que demonstrar essa versatilidade e abrir o leque era alguma coisa que gostaria de fazer e que realmente fez muito bem. O público apinhava-se para ver o Arnold mais meigo, mais suave. Em 1991, Schwarzenegger era mais popular do que nunca. Seus filmes passavam a marca dos 100 milhões de dólares por todo o mundo. Era o momento certo para a sequência do Exterminador do Futuro. Fica aqui. Eu vou voltar. Há certas coisas que são diferentes na vida de Arnold, 6 anos mais tarde. Ele agora é um megastar, uma das pessoas mais conhecidas do planeta. Mas em termos de Seth Arnold e eu trabalhando juntos, é exatamente como aconteceu no primeiro filme. Ele é um dos maiores profissionais com que já trabalhei. Ele tem uma incrível concentração. Ele recebe a direção corporal como nenhum ator com o qual já trabalhei. E é realmente uma alegria trabalhar com ele. Ação! Corta, pode cortar. Levou um tempo para se ter a ideia certa para o Exterminador do Futuro 2. E, de certa forma, é colocar Arnold ao lado do menino, representado por Eddie Furlong. Para ter essa combinação do tipo gordo e o magro, onde temos um robô enorme, ligeiramente estúpido, porém que funciona. E o menininho que irá tentar aprender a crescer. Levou um tempo para que ele se sentisse à vontade comigo. Porque ele já assistiu tantos de meus filmes e ele se sentiu meio intimidado. Então eu prestei muita atenção a isso e fiz um esforço para brincar bastante com Ed no set, falar bastante com ele e ser como um irmão mais velho para ele. E se alguém quiser entrar no seu caminho, você diz hasta la vista, baby. Acho que o público queria muito assistir porque gostou bastante do primeiro e estava ansioso por um filme ininterrupto, totalmente de ação, do tipo Viagem pela Montanha-Russa, que havia assistido na primeira vez. O filme estreou no final do feriado de 4 de julho de 1991 e acabou com a concorrência. O Exterminador do Futuro 2 combinava a imagem mais cálida de Arnold com uma ficção científica espirituosa, brutal e deu certo. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby, foi a frase do verão, tornando-se parte de um fenômeno tão grandioso quanto o próprio filme em si. Arnold Schwarzenegger era um superastro. Confie em mim. Nesse redemoinho de atividade, a última coisa que Arnold poderia esperar seria uma pedra no caminho. O Último Grande Herói, de 1993, era um filme da Columbia. E no início, parecia fadado à grandiosidade. Arnold chegara a um estágio ligeiramente crítico em sua carreira, que foi O Último Grande Herói. Ele havia tentado fazer uma comédia fantástica, que é um filme dentro de um filme, dentro de um filme, mas foi abalado pela crítica. O filme de 95 milhões de dólares não atendeu às expectativas da mídia, embora tenha sido ranqueado como o 12º do ano. A pressão era exercida sobre o velho Schwarzenegger, de 46 anos, para que provasse seu poder de permanência.
ao acaso e trouxe James Cameron para dirigir. Ele já tinha trabalhado 2 vezes com Cameron, nos 2 Exterminadores do Futuro, e parecia garantido fazer esse filme, que era uma espécie de filme atualizado de James Bond, o que também significava que Arnold não teria que se exibir em roupas metálicas de robô, nem saltar de prédios altos, mas na verdade usar um smoking e dizer a sua fala de modo suave, coisa que agora era tão bom em fazer. Posso ver seu convite, por favor? Claro. Aqui está o meu convite. Durante o processo de testes, Tom Arnold foi chamado para ler o papel do companheiro de Schwarzenegger. Olha só, estou com tudo que se usa aqui, com um transmissor telemétrico de explosão, com um rastreador GPS, com um transmissor de rádio para fornecimento de energia. Estou com tudo costurado no forro aqui. E agora, Harry... Como muitos sabem, eu tive a sorte de fazer o melhor amigo do Arnold em True Lies. Na época eu estava com pouca sorte. Meu programa de TV havia sido tirado do ar. Eu estava passando por um divórcio, sem emprego e com apenas 30 milhões do meu acordo de divórcio no bolso. É, sim. Mas aquele papel modificou minha vida. Não apenas eu apareci num Campeão de Audiência, mas passei 7 meses ao lado do Arnold e nos tornamos grandes amigos. Ele tem um enorme coração. É realmente interessado. Não podem imaginar quantas pessoas o procuram pedindo coisas todos os dias. E muita gente se isola tanto. Apenas para se protegerem, para que possam ter uma vida. Sei que é assim com ele, tem que criar compartimentos para os diferentes aspectos de sua vida. Mas ele é o tipo de pessoa que, se precisar dele, ele estará lá. A combinação de 2 Arnold possuía uma verdadeira química, e True Lies conseguiu 146 milhões em bilheteria, ficando no 3º lugar do ano, logo atrás de O Rei Leão e Forrest Gump. Vamos, baby. Sem dúvida, True Lies reassumiu o papel de Schwarzenegger como campeão de bilheterias. O sucesso do filme o encorajou a assumir um risco maior. Dessa vez, como o primeiro homem grávido do mundo em Junior, com Danny DeVito. Em 1996, Arnold se movimentava livremente entre a ação e a comédia. Queima de Arquivo o colocou ao lado do colega ator e fã há muito tempo, James Coburn. Eu me diverti trabalhando com ele. Eu não sei, eu fiquei mais nervoso em trabalhar com ele do que ele comigo. Mas ele encontrou o seu próprio estilo. E deu muito certo para ele. Enquanto sua vida profissional prosperava, a vida doméstica não ficava atrás. Em 1989, Arnold e Maria iniciaram sua família com a chegada da filha Catherine. Em 93, a família feliz havia crescido com a chegada dos bebês Christina e Patrick. Dava para notar, quando fazíamos um tira no jardim de infância, como ele tinha facilidade com as crianças, implicava e brincava com elas e curtia muito a criançada. Dava para notar que ele seria um ótimo pai. Parecia que Arnold havia se abrandado um pouco e não se pode evitar isso quando se tem todas essas crianças lindas à sua volta. Arnold sempre faz questão de encontrar um tempo para si mesmo e para sua família. Foi a família que levou Arnold a dar entrada no hospital em abril de 1997. Ele tinha um problema cardíaco congênito e somente uma cirurgia poderia corrigi-lo. Bem, enquanto ele fazia os filmes e tudo mais, nunca o incomodou. Eu acho que agora, sendo pai, com filhos e tudo mais, ele quer cuidar de si um pouco melhor em termos de saúde. No verão de 97, eu estava sendo açoitado pela mídia do mundo artístico sobre o custo e a demora do Titanic. Então, o Arnold me ligou 2 dias depois de ter feito a cirurgia do coração, do leito do hospital, com uma sonda nasogástrica, para me consolar e me falar sobre suas teorias, sobre como tudo ia dar certo. E eu pensei, isso é realmente inacreditável. Eu tirei 2 conclusões imediatas. Uma, que o Arnold era um amigo incrivelmente leal e dedicado. E a segunda, se ele está tirando a sonda do nariz para me ligar, falar de meus problemas, devo estar realmente muito ferrado, não é? É um problema sério. A cirurgia foi bem sucedida e o ator de 49 anos iniciou sua recuperação. Ao longo dos anos, Arnold havia provado várias vezes que ele era um sobrevivente dos filmes de ação. Ele agora necessitava de um grande filme para colocá-lo novamente na percepção do público. Foi somente em 1999 que Arnold encontrou o script certo. Um espetáculo altamente concebido que o colocaria contra o supremo mal. Fim dos dias apresentaria um Schwarzenegger mais complexo do que o público cinematográfico jamais havia visto.
Vá com calma. Somos do bem. O suspense sobrenatural era um desafio em termos de representação para o ator de 52 anos. Um mundo distante dos papéis cômicos que havia recentemente explorado. Solte. Eu acho que o Arnold Schwarzenegger, nesse filme em especial, apresenta ao público que vai ao cinema um lado seu que jamais mostrou antes. E ele não relutou em fazer isso. Ele fez de vontade própria, ele jamais se negou a nada. A importância de ter Arnold Schwarzenegger em nosso filme era uma diferença entre o tudo e o nada. Se ele concordasse em fazer o filme seria feito. Ele é alguém que gosta de arriscar, um perfeccionista, com uma personalidade tão cheia de facetas quanto a diversidade de seu plano mestre. Com ela, ele chegou não apenas a construir uma carreira estelar, como conseguiu se aproximar dos outros. Arnold é um ser humano caridoso, ele é uma alma generosa, é muito agradecido por estar onde está. Arnold foi nomeado o treinador internacional de pesos das Olimpíadas Especiais. Obrigado. Presidente do Winner City Games. Sua missão é a de dar esperança a crianças carentes através de sua participação nos esportes. Mais um. 4. Muito bom, fantástico. E um incentivo do próprio astro. Quando eu disse eu quero ser o homem mais masculino do mundo, eles riram. Eles riram. Então eu disse, eu vou para Hollywood e vou me tornar um astro de cinema. Então eles riram ainda mais alto. E então eu lhes disse, depois disso, eu vou me tornar um empresário bem-sucedido. Então eles riram tanto que quase caíram. E querem saber? Eles todos começaram rindo e agora eles pararam de rir. E agora eu estou rindo. Agora quem ri sou eu e vocês estarão rindo também. Porque vocês conseguiram atingir seus objetivos. E que todos eles vão para o inferno. Por fazer isso, porque isso é propaganda negativa, são mentiras. Vocês são vencedores e vão conseguir. E isso é o que interessa. A contribuição de Arnold para a sociedade não deixou de ser reconhecida. Ele recebeu um doutorado honorário de sua alma mater, a Universidade de Wisconsin, em reconhecimento por suas boas ações. Mas fora o fisiculturismo que abrira um mundo de oportunidades. Desde o começo, Arnold notou isso e se empenhou para dar prestígio ao esporte. O final de semana de fisiculturismo de Arnold é a promessa de Arnold sendo realizada. A cada ano, o Arnold Classic oferece um prêmio de $100 mil. Realizado em Columbus, Ohio, é um festival composto de vários eventos, inclusive uma exposição de artigos de todo o mundo. A mensagem global: ficar em forma é divertido. Como se sente agora? Eu estou emocionada só em estar ao seu lado. Emocionada estando ao meu lado? Ouviu isso, Maria? Obrigada. Eu acho que o motivo pelo qual ele é tão famoso e bem-sucedido e é um ídolo e tudo mais é porque tudo começou aqui, sabe? Ele não duvidou de si mesmo. Eu acho que ele tinha a crença e a convicção em sua capacidade de fazer o que queria fazer e realizar seus sonhos. Acho que esse é outro motivo pelo qual ele é um modelo tão bom. Ele sempre quis se superar e experimentar coisas novas. Além de fazer o melhor trabalho que poderia fazer diante das câmeras, ele se aplicou em fazer um trabalho tão bom quanto por trás delas. E ele entende que é preciso trabalhar as coisas, que esse é um trabalho de verdade, além do encanto que apresenta. E ele é muito interessado na estratégia do marketing. Ele vai a todas as reuniões, mesmo que não seja necessariamente o produtor do filme. Ele sai por aí e promove o filme. Ele não se nega a assumir esse tipo de responsabilidade. É esse instinto que mantém o Arnold ocupado com seu restaurante, uma página na internet e inúmeros outros interesses. Ele fez com que a Áustria fosse o primeiro país a sediar uma Olimpíada Especial de Inverno. E apesar disso tudo, ele considera os amigos e a família seus maiores bens. Seus amigos o veneram. O cara é um ídolo do cinema de ação. A gente assiste o que ele faz. Pelo menos pra mim é assim. E eu penso, é assim que um amigo age, é assim que um marido deve ser. E essa é a maneira de agir e estar constantemente anotando mentalmente. E ele também é muito sensível e as pessoas não. Porque ele é engraçado, as pessoas acham que ele não é sensível, mas ele é. Ele faz tudo o que pode pelas pessoas e surpreende por isso.
Ele é como o irmão mais velho para mim. Meu irmão John era um homem muito poderoso e bem-sucedido. E quando perdi meu irmão John, Arnold foi alguém que parecia com ele. Enorme, maior do que a vida, poderoso. E Arnold acabou tomando o lugar dele para mim, me ajudou muito. Como um irmão mais velho. Bastante compassivo e disposto, engraçado, muito amoroso e amigo. E quando estou com problemas pessoais, é como se procurasse um irmão mais velho. Arnold jamais esqueceu suas raízes. Seu escritório inclui uma homenagem pessoal a seu país natal. Ele tem prazer em dizer que nasceu na Áustria, mas foi feito na América. Em 1997, ele voltou lá e inaugurou o novo estádio Schwarzenegger, no mesmo local onde jogava futebol quando criança. Há um museu Schwarzenegger, onde os turistas podem experimentar o primeiro conjunto de equipamentos de treino de Arnold e ver fotos de sua infância. Eles também não param de vir para ver a casa onde Arnold passou a sua infância. Foi uma jornada surpreendente desde Tal, na Áustria, até Hollywood e além. Em sua escalada, Arnold Schwarzenegger esculpiu um caminho na história do cinema. Como seu trabalho na tela, a personalidade Schwarzenegger é maior do que a vida. Mesmo após 3 décadas de fama, ele permanece fiel a si mesmo, provando que os bons serão os primeiros. É claro, o melhor elogio que todos nós atores podemos receber quando se faz um personagem num filme cuja fala é tão usada, sabe, crianças pequenas ou adultos, a fala que todos me pedem para dizer é: eu vou voltar. Diga essa frase: eu vou voltar. Eu vou voltar.